Bom, pessoal, essa é a essa é a sexta aula de Física 1, tá? Para os cursos de Engenharia do campus de Várzea Grande. E hoje é dia 5 de julho de 2021, iniciando mais uma vez. E hoje nós vamos trabalhar cinemática, tá? Então, até agora nós trabalhamos bastante conceitos. Hoje nós vamos trabalhar conceitos ainda, mas já com um pouco mais de aplicação. Uma aplicação bem teórica mesmo, uma aplicação bem simples, mas já vamos começar com aplicações. A gente não poderia começar a cinemática sem ter visto os conceitos, pelo menos, sobre as leis de Newton. Depois nós vamos aplicar, agora nós vamos aplicar usando as leis de Newton. Então nós vamos usar a mecânica newtoniana. Existem outras formas de mecânica? Sim. Mecânica, existe o método de Lagrange, tem a mecânica relacional, então tem vários outros tipos de mecânica, tá bom? Clássica, né? Bom, então, dando sequência, vamos hoje trabalhar cinemática, gente. Legal, é um assunto bastante interessante, tá? Eu vou parar de compartilhar a minha webcam. Vamos compartilhar o OpenBoard. Vamos ver se o OpenBoard não vai dar problema. Ele está dando problema, tá? Mas não é só o OpenBoard, não. Eu não sei o que está acontecendo aqui com a minha caneta, que ela está muito sensível. Mas vamos lá. Bom, então, com relação então à cinemática, vamos aprofundar esses conceitos, tá? Opa, o que foi isso, hein? É isso que eu falo, ó. Não sei o que está acontecendo, gente. Cinemática. Deixa eu fazer uma configuração rápida aqui no negócio do... Aqui, só um pouquinho. Área de trabalho, 90 graus. Aplicar. Vamos ver se muda alguma coisa aqui, tá? Tomara que sim, vamos lá. Então, cinemática. Eu queria que vocês me falassem algumas palavras que vêm à mente de vocês quando vocês ouvem falar em cinemática. Qualquer palavra que venha à mente de vocês. Fiquem à vontade para falar. Pode falar, Matheus. Precisa levantar a mão. Movimento uniforme e referencial. Movimento uniforme. Referencial. Eu não sei por que minha caneta está fazendo isso, ela não fazia. E olha isso, e qualquer programa que eu uso, ela tem feito isso. O meu, quando dá isso, eu normalmente reinicio. Aí funciona. Reinicia o OpenBoard? Uhum. Ixi, mas Se não, só o computador. Oi? Tipo, eu desconecto e conecto de novo. Se não funcionar, só no computador mesmo. Pois é, desde sexta-feira que tá com esse problema. Eu já reiniciei o computador, já reiniciei o OpenBoard. Tentei usar o OneDrive, nada. O Não tem OneDrive... nenhuma atualização na mesa? Então eu vou ver se tem alguma Pode ser isso. atualização. Pode ser mesmo. Ai. Ele atualizou o Windows, não sei se tem a ver também. Atualizou o Windows, eu vou tentar atualizar a mesa, vamos ver se resolve também. Pode ser também, Arthur. Vou dar uma olhada nisso aqui depois. Mas vamos lá. Hoje nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência, tá? Tratar isso aqui, depois a gente vai resolver. Vamos lá. Movimento uniforme, referencial, mais alguma coisa, gente?
aceleração, o que mais? Deslocamento, talvez? Deslocamento. Ok. Tá faltando. Tem uma. Estão faltando duas grandezas físicas muito importantes para o estudo de cinemática. Velocidade e agora falta uma. Tempo. Isso aí, Matheus. É normal, Arthur. O que acontece? Como no dia a dia, no cotidiano, nós associamos o movimento como uma alteração das nossas sensações, nós não associamos ao tempo. Então, por exemplo, a gente sai na rua, a gente vê tudo se movimentando e isso tudo para nós é muito natural. Como tudo isso é muito natural, então normalmente nós não associamos ao tempo. Porque o tempo, para nós, a nossa sensação de tempo, ela é muito subjetiva. Né? Então, por ser subjetiva, nós não associamos normalmente. Então, para a cinemática, veja que nós já fizemos um tratamento, né, de uma trajetória. Quando nós fizemos o tratamento de uma trajetória, nós associamos o movimento de um objeto qualquer e para o movimento desse objeto qualquer, nós precisamos do referencial. Então, nós associamos um referencial, tá? Que nós tomamos como sendo, eu vou colocar aqui somente bidimensional, tá? Nós temos aqui x, y, e esse é o referencial. Esse referencial não é um referencial qualquer. Nós vamos ter um referencial aqui que respeita a primeira lei de Newton. Tá? Esse é o referencial que nós temos. Além disso, nós temos o próprio objeto. O próprio objeto, ele tem uma massa m, tá? E se ele está parado aqui no P1 e depois ele está aqui em P2, você observa, ele está em P1 e depois ele vai para o P2. Tá? Por que ele saiu do estado de movimento de repouso? O que aconteceu com ele? Ele sofreu uma ação. Essa ação que ele sofreu é uma ação externa. É uma ação proveniente uma ação proveniente do ambiente onde ele se encontra. Se ele não estiver no ambiente, ele não vai sair dessa posição, porque não há nada que faça. Então, essa força atuante atua sobre ele e nós precisamos ficar de olho na interação, que é a terceira lei. Tá? E o próprio movimento em si, né? O próprio movimento do objeto, nós temos a segunda lei para nos dar conta. Então, nós temos aqui
Para o estudo da cinemática, portanto, nós temos as 3 leis subsidiando, né, ou melhor, fundamentando o estudo desse movimento. A segunda lei, ela entra, eu vou colocar aqui também unidimensional, tá? Então ela entra como F igual a dp/dt. Se a massa for constante, então a força vai ser massa vezes aceleração, tá? Se a massa for constante, a força é igual a massa vezes aceleração. Então, nesse sentido, nós vamos ter algumas grandezas físicas que nós vamos associar à cinemática e de forma mais direta, para a gente poder estudar o movimento desses objetos. Então, vamos lá. Nós fizemos aqui várias considerações, e isso é muito importante mesmo, gente. Então, por exemplo, o movimento uniforme, ele é um tipo de movimento, ele está dentro da cinemática. O referencial, ele é importante porque é o que permite que o observador observe o movimento do objeto. A aceleração, seja lá o que for a aceleração, ela vai ter uma medida na cinemática, porque ela mede é uma grandeza que está relacionada ao estado de movimento. O deslocamento está relacionado à posição do objeto. A velocidade também é uma grandeza que mede que está relacionada ao estado de movimento do objeto, portanto, cinemática. E tempo é o fundamental na cinemática. Cinemática é o estudo do movimento, e o movimento se dá no intervalo de tempo. De forma, então, sistemática, nós vamos tratar a cinemática por posição. Então, nós vamos ter uma posição, e como nós vamos tratar a cinemática, por enquanto, unidimensional, tá? Por que nós vamos tratar primeiro a unidimensional? Porque nós precisamos dos conceitos. Com os conceitos da cinemática unidimensional, depois nós vamos aplicar na cinemática bidimensional e tridimensional. Então, a posição nós vamos definir como sendo uma função do tempo. X, S, Y, Z, não importa, mas é uma função do tempo. A velocidade, ela vai medir, ela também é uma função temporal, tá? Porque é uma função horária. E a velocidade vai medir a variação da posição. Depois eu vou explicar essa questão desse símbolo, tá? Matemático, que nós estamos usando, dx, dt. Tá? A posição, a velocidade, a aceleração. Então tem a aceleração. Olha isso, gente, tá muito, nossa. Vai medir a variação da velocidade com o tempo. E o tempo como variável das funções. Tá? E o tempo entra, então, como a variável. Então, aqui nós temos aquilo que a gente chama de funções horárias. Tá? São as funções horárias: posição, velocidade e aceleração. Seja lá o que for. Agora nós vamos começar a tratar dessas funções. Então, esse corpo todo aqui é o que nós vamos considerar
para tratar a cinemática. Opa. Tá aí. Então, aqui nós temos o que nós precisamos para tratar a cinemática. Bom, a velocidade ela está relacionada com a variação da posição com o tempo. Então, aquilo que vocês já falaram. Então, se você está numa determinada posição, P1, e vai para uma determinada posição, P2, tá? Não importa como você foi, por enquanto. O que importa é que foi observado que você foi para essa posição. Então, houve um deslocamento dentro do que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente tem uma posição P1 e uma posição P2, houve um deslocamento de P1 para P2. Mas nós vamos tratar como posição. Ele saiu da posição P1 e foi para a posição P2. Nesse percurso, houve uma variação da posição. Se houve uma variação da posição, então tem velocidade. Então, veja que nós podemos chamar esse caminho, nós chamamos de trajetória. Tá? Então nós chamamos de trajetória. O que nós vamos ver por enquanto ele saiu de uma posição P1 e foi para uma posição P2. Houve, portanto, uma variação da posição. Isso está relacionado com a velocidade. Nós podemos também observar se houve variação da velocidade. Se houve variação da velocidade, então tem o que a gente chama de aceleração. Então veja, posição, variação da posição com o tempo e variação da velocidade com o tempo. Essas três, a velocidade e a aceleração, elas envolvem variações, tá? Por isso que elas são chamadas também de funções horárias. Eu esqueci de trazer, mas é importante. Funções horárias. Tá? Gente, se durante a aula, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma manifestação, por favor, não deixem de fazer não, tá? Então agora, o que acontece? Tudo aquilo que é importante, a gente dá nome. O que não tem importância, a gente não dá nome não. Então, aqui nós temos posição, velocidade, aceleração e tempo, que é o que é necessário para a gente fazer o estudo dentro das leis de Newton. Então, as leis de Newton, elas fundamentam o estudo que nós estamos fazendo da cinemática. O estudo que nós estamos fazendo do movimento de um determinado objeto. Então, o objeto que sai de P1 e vai para P2, nós vamos estudar do ponto de vista das leis de Newton, né, usando as funções horárias. Como é que nós vamos fazer isso, então? Oh, não é anterior, não, é próximo. Vamos lá. Vamos supor que você tenha... Vamos supor que nós tenhamos aqui a incumbência de fazer uma... Antes disso, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu quero fazer uma consideração que eu pensei agora, que é importante, tá? Veja que se nós saímos da posição 1 e fomos para a posição 2, nós podemos determinar a velocidade desse objeto como sendo a... Vou fazer mais organizado aqui. Então, ele saiu da posição P2. Então, deixa eu colocar tempo. T2. Aliás, ele saiu da posição
T1 e foi para a posição T2. Tá? Então isso aqui mede a velocidade. A aceleração vai medir, está relacionada com a variação da velocidade. Então é velocidade no instante T2 menos a velocidade no instante T1 dividido por T2 menos T1, tá? Então, nós temos aqui o objeto no instante T1 e aqui no objeto no instante T2. O que está acontecendo? Você mediu, você começou a fazer a medida quando no instante T1. Não importa qual é o instante. Vamos supor que seja o instante 0, tá? Você começou a medir o tempo aqui quando ele estava em P1. E você mediu o tempo quando estava em P2. Certo? Então, deixa eu fazer uma outra consideração agora, mas agora eu vou precisar... Deixa eu copiar esse aqui. Agora sim. Pronto. Só que agora, olha só, eu quero melhorar minha precisão. Então, o que eu faço? Eu vou trazer o P2 para a esquerda. Eu vou querer me aproximar de P1. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia também aproximar o P1. Nós podemos fazer isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer para cá e vou chamar de P1'. E vou trazer o P2 para cá e vou chamar de P2'. Tá? E aqui nós vamos escrever a velocidade linha. A velocidade linha, ela é x em T2' menos x em T1', dividido por T2' menos T1'. E a aceleração linha, ela é a velocidade em T2' menos a velocidade em T1'. E aqui vai ser T2' menos T1'. Tá? Então veja que o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma aproximação entre P1 e P2. Então vai chegar um ponto em que nós vamos ter os dois aqui, ó, muito perto. Vamos supor que nós tenhamos aqui o P1 duas linhas e aqui o P2 duas linhas. Até um momento, até um instante em que eles estão tão perto um do outro que nós vamos ter praticamente, tá? O T2 tendendo a T1. Ou seja, nós vamos ter o ΔT, que é o T2 menos T1, tendendo a zero. Vocês entenderam essa ideia, gente? A ideia. Alguém tem alguma manifestação? Vocês querem falar alguma coisa? Vocês entenderam essa ideia da tendência? Ok? Então nós fizemos isso, nós aproximamos. Então nós vamos fazer de uma forma geral agora, e eu vou escrever em vermelho aqui, que espera um pouquinho, não é esse que eu quero escrever em vermelho. Nós vamos escrever a velocidade como sendo
o limite de ΔT tendendo a zero. Tendendo, não é zero, é tendendo a zero. E o T2 tendendo, que é a mesma coisa que falar que o T2 tende a T1. Tende a T1. E isso nós vamos dizer ΔX sobre ΔT, que é isso aqui, tá? Aqui nós temos ΔX sobre ΔT. Aqui nós temos ΔX linha sobre ΔT'. Aqui nós temos ΔV sobre ΔT. Aqui nós temos ΔV' sobre ΔT'. E assim por diante. Nós vamos ter ΔV duas linhas por ΔT duas linhas. E assim por diante, tá? Então a velocidade vai ser o limite de ΔT tendendo a zero da fração ΔX sobre ΔT. Veja que ΔT não é zero. Tende a zero, mas não é zero. E a aceleração é o limite de ΔT tendendo a zero ou de T2 tendendo a T1 de ΔV sobre ΔT. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós melhoramos a precisão do cálculo que nós tínhamos. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Uma vez que nós melhoramos a precisão, eu vou dar um nome para isso aqui. O nome que eu vou dar para essa grandeza é derivada. Então, vai ser a derivada da posição com relação ao tempo é a velocidade. E a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então veja que agora nós estamos definindo. Então agora nós temos a cinemática ainda. Vamos buscar a cinemática aqui. Cadê? Aqui. Aqui, ok. Tá. Então veja que nós temos aqui de fato definições. Então eu vou mudar esse símbolo para dizer que a velocidade ela é definida como sendo a variação da posição com o tempo e a aceleração é definida como a variação da velocidade com o tempo. Tá claro isso, gente? Até aqui? Tudo bem até aqui, gente? Tem alguém aí? Cadê vocês? Por favor, manifeste-se. Diga alguma coisa. Tá bom, vamos lá. Beleza, então, mas se tiver dúvida, fala, gente. É isso que eu quero saber, tá? Se vocês estiverem acompanhando, se estiver tudo bem, tal. Se não, vocês falem para mim, tá? Que é muito importante acompanhar esse raciocínio. Tá? Então agora eu vou fazer um parênteses, tá? Então uma pausa. Uma pausa, tá? Vou fazer uma pausa e vou fazer uma consideração. A consideração que nós vamos fazer é derivadas de funções polinomiais.
As funções polinomiais, elas têm a seguinte cara. F de t igual a t elevado a n. Tá? Onde A pertence aos reais e n pertence aos naturais, tá? Então, nós temos aí já uma definição das funções polinomiais que nós vamos usar aqui. As que nós vamos usar aqui. Então, isso tem que ficar bem claro para a gente, tá? Então, nesse caso que nós estamos fazendo, então, a derivada da função f de t com relação ao tempo, para nós, vai ser a vezes n vezes t elevado a n menos 1. Tá? Essa é uma expressão que a gente tem. Não precisa decorar isso não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Tá? O que nós estamos fazendo aqui é uma aplicação em polinômios, porque nós vamos trabalhar os conceitos de física. Quem vai desenvolver com vocês os conceitos de cálculo são os professores de cálculo. Aqui na física eu preciso da derivada para fazer as aplicações. No caso, eu vou aplicar apenas em polinômios, por quê? Porque nós vamos tratar dos conceitos associados à cinemática. Eu não quero saber se vocês sabem ou não fazer os cálculos, saber fazer os cálculos de derivada integral de todas as funções. Eu preciso trabalhar algumas funções. Por enquanto, nós vamos trabalhar com funções polinomiais. Vai chegar uma hora que nós vamos trabalhar com funções mais complexas? Não sei, mas se chegar lá, eu vou trazer para vocês como trabalhar com a derivada integral dessas funções. Tá? E lembrando que agora nós vamos fazer só derivadas. Então, concentrem-se nas derivadas. Lá no AVA, eu disponibilizei para vocês umas notas de aula, né? Umas notas de aula não, é um texto, né, que traz as derivadas. Tá? Então fiquem à vontade para estudar, que ele tem algumas aplicações. Eu vou fazer uma aplicação aqui, mas lá tem várias aplicações, tem 3 exercícios, tal. Então façam lá, tá? Bom, então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo. Exemplo. Vamos supor que nós tenhamos uma função que seja 4t ao cubo menos 2. Tá? Então, essa é a função que nós temos. Bom, eu posso escrever essa função da seguinte forma. F de t é igual a F1 de t mais F2 de t. F1 de t é igual a 4t ao cubo. E F2 de t é igual a menos 2. Tá? Então, observem que nós separamos. Por que nós podemos separar? Porque nós podemos dizer que a derivada de f de t dt é igual à derivada de f de 1 com relação ao tempo, mais a derivada da função f2 também com relação ao tempo. Então, vale essa propriedade para as derivadas. Então, eu pergunto para vocês o seguinte. Nessa primeira, na F1, quem é o A e quem é o N? Quem é o A e quem é o N nessa primeira?
A é 4 e o N é 3. Exatamente. Então veja que nós podemos aqui dizer que a derivada da função f1 com relação ao tempo, ela vai ser a1 n1 vezes t elevado a 1 a n1 menos 1, e isso vai ser 12t elevado a 2. Então a derivada de f1 com relação ao tempo vai ser 12t ao quadrado. E no segundo caso, quem é A2 e N2? Opa. Quem é A2 e N2? Tá difícil identificar, gente? Dois e... 2 ou menos 2, Ivan? Menos 2. Então, A2 é menos 2. E o N2 é a potência de T. Ah, mas não tem T. Não. E se eu fizer assim, ó? T elevado a 0. Eu posso multiplicar o menos 2 por T elevado a 0? Sim ou não? T elevado a 0 é 0, Arthur? Veja que eu não posso modificar a expressão. T não é igual a 1, hein, Joseviana? Quem é 1 é T elevado a 0. Né? A gente escreve assim, ó. T elevado a 0 é igual a 1. Tá? Pode abrir o áudio também. Arthur, entendeu? Que o resultado não é 0, então não pode, né? Se o resultado for 0, não pode multiplicar por t elevado a 0. Você não pode modificar a expressão. Se é menos 2, tem que continuar sendo menos 2. O que acontece é que o menos 2 é igual a menos 2 vezes qualquer número. Deixa eu colocar outro aqui. Qualquer número elevado a 0. Tá? Qualquer número elevado a 0, exceto 0, obviamente, né? Ele vai ser 1. Arthur, eu preciso saber se você entendeu. Beleza, ótimo. Então, gente, com isso, nós podemos dizer, então, que o N2 é 0. A partir disso, então, nós vamos escrever df2 dt como sendo A2 N2 vezes t elevado a N2 menos 1. Só que se o N2 é 0, a expressão toda é 0, porque está multiplicado por 0. Não importa quanto vai ser A2, não importa se t vai ser elevado a menos 1, o que importa é que N2 é 0. Então todos eles são... Então a expressão vai ser 0. Isso mostra para nós que a derivada de constante
é 0. Tá? Bom, então, por fim, nós podemos escrever que a derivada de f de t dt é 12t ao quadrado. Tá? Essa é a resposta. Tá? Então, a derivada de 4t ao cubo menos 2 é 12t ao quadrado. Ok? Então, agora nós vamos voltar uma página. Vou novamente carregar isso comigo, porque agora nós temos uma consideração aqui, né? As definições. Então, agora sim, nós vamos fazer o seguinte agora, tá? Nós temos, nós vamos observar o movimento de um objeto. Então, nós temos lá as medidas do tempo em segundo e as posições dele em metros. O tempo a gente mede com um cronômetro e a posição com uma régua, sei lá. De alguma forma a gente mede assim, tá? E aqui a medida, tá? O número da medida. Então, a medida 0, nós vamos ter o tempo 0 e a posição 0. Na medida 1, o tempo vai ser 1, o instante, né, vai ser 1 segundo, e a posição também é 1. No instante 2, tá? 2 segundos, que é a medida 2, número 2, nós vamos ter x igual a 4 metros. Em 3 segundos vai ser 9. Então a gente já está vendo o comportamento aí, tá? O 4 segundos vai ser 16. Então vamos observar que existe um comportamento. Precisava ter um comportamento desse jeito? Não. Mas tendo esse comportamento aqui, tá? Nós vamos construir o gráfico dessa função. Então, quando a gente for fazer o gráfico dessa função, o tempo é só positivo, tá? Não existe tempo negativo, e nós vamos ter a posição, tá? Bom, então vamos lá, para t igual a 0, isso aqui é bom fazer, gente, com bastante cuidado, usando papel milimetrado e tal. Eu estou fazendo aqui, mas vocês façam, quando forem fazer gráfico, essas coisas, usem papel milimetrado, ou façam com uma régua, mas façam bem, com muito cuidado, tá? Então nós estamos aqui, 0, 1, 2, 3, 4, etc, tá? 5, 6, etc. Então, veja que para 4 segundos, então nós temos aqui 5, 10, 15 e 20. Então vamos lá. 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros. Para 1 segundo, nós temos que ele está em 1 metro. Para 0, ele está em 0. Para 2, ele está em 4. Mais ou menos, tá, gente? Aqui eu estou fazendo meio a olho, né? Meio não, bem a olho. Em 3, ele está em 9. Em 4, está em 16. Tá? De tal forma que nós podemos dizer
que tem uma função aqui. Tá? Essa função, ela está... Deixa eu mandar ela para trás. Pronto. Tá? É uma função, e essa função é uma parábola. É uma parábola. Tá? É uma função parabólica. Se ela é uma função parabólica, então nós podemos dizer que x de t é igual a t ao quadrado. Esse gráfico não mostra a trajetória, não está dizendo que a trajetória é parabólica, não. Aqui é um sistema unidimensional. Então ele só anda em linha reta. A trajetória, portanto, é retilínea. Então agora vamos calcular a velocidade. Então eu vou calcular a velocidade tá? Mas eu vou fazer o seguinte, ao invés de calcular, eu vou calcular a velocidade da forma que eu sei calcular. Então eu vou pegar, por exemplo, o intervalo entre T0 e T2 e vou calcular a velocidade. Então eu venho aqui e faço a velocidade como sendo x para T2 menos x para T0 dividido por T2 menos T0. Então a velocidade aqui vai ser x para T2 é 4. Então vai ser 4 menos 0, 2 menos 0, e a velocidade é 2 metros por segundo. Acompanharam, né? E eu vou fazer também entre 0 e 4 segundos. Então vou fazer a mesma, vou usar a mesma ideia. A velocidade é igual a x de t4 menos x t0, dividido por t4 menos t0. Então a velocidade vai ser, o t4 é 16, então vai ser 16 menos 0 dividido por 4 menos 0. Então a velocidade é 4 metros por segundo. E aí nós encontramos a velocidade. Bom, essas duas velocidades, elas foram calculadas, o cálculo está errado? O cálculo em si está errado? Pode manifestar, gente. O que representa, então, essa velocidade? Ou essas velocidades representam o quê? Esses valores calculados, pode abrir o áudio, tá, gente, se quiser. Representam alguma coisa. O que representam esses valores? Veja, Matheus, que é cálculo de velocidade, não é de tempo. Então, o tempo durante a trajetória é importante, mas é um cálculo de velocidade. E aí, o que é que eles representam? Tá. Então, vamos ver.
Veja, nesse primeiro caso, entre T0 e T2, vocês sabem que ele saiu da posição 0 e foi para a posição... ele saiu então aqui em T0 e depois ele estava em T2. Não importa o que aconteceu aqui no meio do caminho. Por que para esse cálculo não importa o que aconteceu no meio do caminho? Porque, veja, nós pegamos a posição em T2 menos a posição em T0. O que aconteceu no caminho, nós não temos essa informação na conta. Nós temos a informação na observação, mas na conta não. A conta não nos dá as expressões que nós usamos para determinar a velocidade de 2 metros por segundo, não nos permite ter conhecimento do que aconteceu durante a trajetória. Velocidade média. Exatamente, é a velocidade média. Tá? E aqui também é a mesma coisa. Ó. Sai de T0, chega em T4, mas o que aconteceu no intervalo até chegar aqui, eu não sei. Vamos supor, você vai de Cuiabá para Rondonópolis e para na Chaleira Preta para tomar um café. Então veja que você... Vamos supor que você sai daqui de Cuiabá, chega em Rondonópolis. Você saiu daqui de Cuiabá meio-dia. 8 horas da noite você não chegou em Rondonópolis ainda. As pessoas, seus amigos, tentam ligar para você para ver se está tudo bem e você não atende o celular. Seu celular está fora de área. Então você não consegue atender o celular, nem recebe as mensagens. Seus amigos vão ficar preocupados. Por que eles vão ficar preocupados? Porque eles têm a noção do tempo que leva entre Cuiabá e Rondonópolis por conta da velocidade média dos carros. Aí você resolveu parar no meio da estrada para tomar um banho de cachoeira. E ali você ficou, curtindo ali, depois foi pro carro, dormiu um pouco, ficou ali escutando música. Você tá bem. Só que para eles não sabem se você tá bem ou não. Por que eles não sabem? Porque para eles você levaria um tempo e você não chegou. Então veja que essa preocupação, ela procede por quê? Porque normalmente nós fazemos esse cálculo na cabeça. E aqui em física, nós vamos usar um método sistemático para fazer esse tipo de cálculo. Nós não vamos fazer o cálculo de acordo com a nossa cabeça, mas de acordo com conceitos muito bem definidos. Então eu vou fazer uma seguinte proposta agora. Vamos lá. Vamos pegar esse gráfico. Eu vou transportar ele para cá. Oh, não é isso que eu quero. É esse aqui. Tá? E agora nós vamos fazer o seguinte. Ao invés de fazer o cálculo usando a velocidade, usando posição final menos posição inicial, nós vamos fazer o cálculo usando os conceitos. Da cinemática. Então vamos lá. A velocidade, portanto, vai ser dx dt. Ah, mas quem é? Como é que eu vou fazer dx dt? Veja que essa expressão x de t é um polinômio até a quarta. Quanto vale o a e quanto vale o n? Para essa expressão. Porque aqui no dx dt, nós vamos ter a vezes n vezes t elevado a n menos 1.
certo? Quanto vale o A e quanto vale o N, gente? Vamos lá? Rapidão. Esse aqui vocês sabem, né? A igual a 1, N igual a 2. Então, a velocidade vai ser 2 vezes T. Tá? E agora, então nós podemos até dizer que aqui é A de x e N de x. AX, NX. E nós podemos também associar a V, N, V. A é 2 e N é 1. De tal forma que nós podemos determinar a aceleração. Então, a aceleração é dv dt, que vai ser AV, NV, T, que é NX. NV menos 1. Então, vai ser AV, NV, que vai ser 2. O N é 1, então vai ser T elevado a 0. T elevado a 0 é 2. Então, T elevado a 0 é 1. Então, a resposta da aceleração vai ser 1. Então, nós temos x de t, que é a posição dada por t quadrado. A velocidade em função do tempo é 2t. E a aceleração é constante, é 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, com isso, a gente determinou todas as grandezas cinemáticas. E agora nós podemos calcular a velocidade em qualquer instante. Por exemplo, no instante 3, é só substituir t por 3 e nós vamos ter a velocidade. No instante 3, a velocidade é 6 metros por segundo. No instante 2, a velocidade é 4 metros por segundo. Então, com isso, a gente pode determinar as grandezas cinemáticas, os valores das grandezas cinemáticas em qualquer instante. Tá? E podemos também fazer a comparação. Vou fazer uma comparação aqui, tá? Para a gente poder perceber isso claramente. Então, vamos lá. A x de t é igual a t quadrado. Se x de t é t quadrado, então o tempo é quadrático, né? Ele vai com t ao quadrado. Eu consigo associar... Beleza, José Viana, vai fundo aí, cara. Depois você assiste a aula, se tiver dúvida, manda no AVA e a gente vai conversando. Tá bom? Tranquilo, fique tranquilo. Então, aí nós podemos associar com essa expressão aqui. S é igual a S0 mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, que é a expressão do movimento uniformemente variado. O que significa movimento uniformemente variado? Significa que é um movimento que varia uniformemente. A taxa de variação da posição dele é constante, ou seja, a aceleração é constante. Então, quando nós fazemos isso, nós podemos identificar aqui algumas grandezas, né? Por exemplo, aqui nós podemos ver que a posição inicial, olhando para a função, para essa função, né? Deixa eu fazer diferente. Vamos associar aqui o x0 espera um pouquinho, deixa eu organizar isso aqui, que depois isso aqui fica para vocês, né? O movimento uniformemente variado, ele tem essa cara. Então, se a nossa expressão é x de t igual a t quadrado, agora sim, tá?
Então, nós podemos dizer que o S0 é 0, o V0 é igual a 0 e o A sobre 2 é igual a 1, porque aqui está multiplicado por 1. Então vai ficar 1. Então nós temos o A igual a 2. Então veja que essa é a nossa identificação, tá? Então a velocidade é assim. No move também nós temos no movimento uniformemente variado, a velocidade em função do tempo é V0 mais AT. Nós calculamos que a velocidade em função do tempo é 2t, tá? Então, se nós olharmos para cá, nós vamos ver que a velocidade é 0 e a aceleração é 2. 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, observa que se nós usarmos as expressões do movimento uniformemente variado, nós vamos chegar rigorosamente nos mesmos valores que nós tínhamos quando nós fizemos o cálculo usando a derivada. Só que essas expressões do movimento uniformemente variado só valem para o movimento uniformemente variado. Não valem para outro tipo de movimento. Então, o método que nós acabamos de ver, usando as derivadas, as definições, elas são muito mais poderosas do que usar o fato de ser um movimento uniformemente variado. Sem dizer que aqui, essa conclusão, esse resultado, me diz que o movimento é uniformemente variado. Eu não parti do princípio de que o movimento é uniformemente variado. Eu não afirmei a priori. Eu cheguei à conclusão de que o movimento é uniformemente variado. Então eu não parti do fato do movimento ser uniformemente variado para chegar a algum resultado. Eu fiz os cálculos e fiz a observação, da observação fiz os cálculos e dos cálculos nós chegamos à conclusão de que o movimento é uniformemente variado. Então os cálculos nos mostraram isso. Perceberam a diferença? Compreenderam a diferença? Se vocês compreenderam a diferença, vocês já entenderam a cinemática. Vocês já entenderam que a cinemática, a gente precisa ter as definições, os conceitos muito claros para então nós chegarmos às conclusões em termos de movimento. E não o contrário. Nós não partimos do movimento para depois chegar nos valores, mas nós partimos das observações e chegamos às conclusões sobre o movimento. Por isso que a gente fala que cinemática é o estudo do movimento. Se eu já sei que determinado movimento é uniformemente variado ou uniforme, para que eu vou fazer o cálculo? Não tem por que fazer o cálculo. E nem a observação. Eu já sei. A gente faz o cálculo justamente para a gente ter o modelo. Que modelo, então, que nós chegamos? Ao movimento uniformemente variado. Tá certo? Alguma pergunta até aqui, pessoal?
Então, veja, nós percebemos hoje a importância da gente conhecer os conceitos. Então, saber os conceitos é fundamental para que a gente possa, então, concluir algo sobre uma observação que a gente faça. Mas lembrando, nós usamos as leis de Newton para fundamentar os nossos cálculos. A nossa observação, ela foi feita de acordo com aquilo que estabelecem as leis de Newton. Referencial inercial, tá? Existe interação e nós podemos aplicar a segunda lei para determinar aceleração, enfim. As leis de Newton fundamentam tudo que nós vimos aqui. E aí, a partir disso, nós então definimos as grandezas cinemáticas e procedemos os cálculos. Tá? Esse foi o caminho que nós fizemos hoje. Tá? Esse é o caminho que normalmente a gente faz num tratamento científico, num tratamento sistematizado, né, da física. Tá? Daqui para frente, gente, nós vamos ter bastante aplicação. Vou deixar lista de exercício para vocês, alguns exercícios para vocês fazerem. Tá? É a ideia. Isso, Arthur, pode. Porque assim, mas essa cinemática que nós estamos usando aqui é o estudo do movimento dentro das leis de Newton. Então a causa, as leis de Newton, elas explicam, elas nos mostram uma perspectiva da causa. Tá? Então a cinemática, ela realmente, você tem toda a razão, ela não se preocupa com a causa. Mas nós que vamos fazer o estudo, precisamos ter a ideia, precisamos estabelecer quem causou aquele movimento. Então, por exemplo, você está na sua casa, aí tem uma caneta na sua casa, tá em cima da mesa. De repente ela começa a flutuar, tá? Ela começa a flutuar, o que você vai fazer? Perna para que te quero, né? Esse é o primeiro movimento. Na verdade, o primeiro movimento é você ficar parado, olhando assim, né? Para depois correr, você não sabe o que faz. Depois, o segundo movimento é correr. Porém, tem um movimento que você pode fazer. Identificar a causa. Então percebe que tem um movimento? Tem. Qual foi a causa? Então aí você vai investigar a causa. Entendeu a relação entre cinemática e leis de Newton? E a causa? Veja, a cinemática mostra para você que tem um movimento. Tem um movimento? Tem. Qual é a causa? Percebe? As questões? Só que o que a cinemática te dá? A cinemática te dá condições de determinar, de identificar, de considerar qual é o tipo de movimento que o objeto tem, que é justamente o que você falou, sem ligar muito para a causa. Uma vez tendo estabelecido, identificado o movimento, agora sim nós vamos estudar a causa. Se for o caso. Se não, fecha, morreu o assunto, faz o projeto, faz o relatório, relatório e segue para frente. Tô aguardando um pouquinho. Ah, não, Arthur, não. Ixi, vocês são... Obrigado, Arthur. Que bom. Mas vocês, assim, vocês são fundamentais, né?
A aula é de vocês, não esqueçam disso. O papel do professor é facilitar a aprendizagem. Vocês estão aqui, vocês é que vão sair engenheiros. Minha responsabilidade é muito grande. Vocês vão sair engenheiros aqui, né? Então, fica tranquilo, Arthur. Nós estamos juntos nessa, cara. Nós estamos juntos, tá? Com a diferença que eu faço Física 1 há muito tempo. Eu fiz Física 1 na faculdade e depois disso eu nunca mais parei de fazer Física 1. Eu tô com Física 1 há muitos anos, mais de 20 anos, então para mim é uma alegria, uma satisfação enorme trabalhar com vocês. Cada turminha que vem é uma turminha muito especial. Isso para mim é uma satisfação muito grande.